Vamos entender por que isso está acontecendo. É um fator genético ou uma epigenética? Então hoje a ciência, né, e o pai da epigenética, Bruce Lipton, trouxe, né, essa grande descoberta para nós, que nós somos muito mais respostas da nossa epigenética do que da nossa genética. A nossa genética representa hoje muito pouco, 40, 30% dos fatores imunológicos, os fatores das nossas respostas em doença ou saúde. Mas a epigenética hoje tem representado mais de 70%. Mas, Aniele, o que de fato é a epigenética? A epigenética é o que você determinou da sua genética, através dos seus hábitos. Lembra que a gente falou dos hábitos? Então, é eles que vão determinar aonde você vai chegar. É muito interessante aqui esse quadro, né? Que são duas americanas, são irmãs gêmeas, tá? E que elas se distanciaram no período da vida. Uma foi morar no sul dos Estados Unidos e a outra no norte, diferente do local, mas elas tiveram hábitos muito diferentes, o que levou uma a ser obesa e a outra não. Mas elas não tiveram a mesma genética, elas não têm as mesmas condições celulares, de amostras genéticas têm, mas o estilo de vida delas foram totalmente diferentes. Então, o que leva-nos a obter a saúde, desenvolver inclusive doenças que temos uma predominância genética, é a nossa epigenética, é o que eu vou fazer dessa genética. Por exemplo, se você tem uma tendência a desenvolver câncer de mama, a doenças cardiovasculares, porque a sua família veio trazendo esses processos, é você que tem que bloquear isso. É você que, através do seu estilo de vida, tem que trazer esse bloqueio, tá? Eu sou prova disso, minha família sempre trouxe aí um histórico familiar genético, né? De doenças uterinas. Muitos da minha família, como minha avó, minha mãe, né? Perderam os seus úteros, a sua parte pélvica, então, dessa região. E eu, logo cedo, também já fui desenvolvendo esses problemas de região uterina, né? Eu tive endometriose, ovário policístico, mas eu fui entendendo e foi através dessa busca que eu falei, eu preciso bloquear isso dentro da minha genética. Eu preciso bloquear esse acesso, inclusive, para minhas filhas. Como? Mudando o nosso estilo de vida, entendendo o que favorece esse processo e bloqueando. O que favorece esse processo? A deficiência de progesterona. Então, é uma base que eu sempre vou precisar estar compensando e sempre estar avaliando, tá? A base da progesterona é o que a deficiência dela vai trazer esses problemas coadjuvantes, tá bom? Então, o que determina esse processo mais do que a genética é a nossa epigenética, é o nosso estilo de vida. O ambiente determina a qualidade celular e o ambiente ácido é um ambiente tóxico. E essa acidose nos envelhece, nos traz inflamação e as patologias, inclusive o câncer, tá bom? Então, cuidado com o nosso ambiente. Quando a gente fala o ambiente, é tudo, é aonde nós vivemos, tá? Então, isso a gente tem. Por que nós estamos falando sobre isso? Porque tudo isso são detalhes importantíssimos que vai trazer o resultado para o seu paciente. Você, profissional da saúde, você precisa se atentar com isso, porque sem esses detalhes, dificilmente você vai trazer o resultado para o seu paciente. Vou dar um exemplo. Não adianta você tratar o paciente, mas ele estar num ambiente tóxico, onde as pessoas são tóxicas, num ambiente de estresse, num ambiente onde as pessoas comem tudo, num relacionamento tóxico. Então, tudo isso é muito importante. Tem pacientes que a gente vem e aí, mas meu marido não me apoia. Mas no serviço todas as mulheres comem e ficam pegando no meu pé. Peraí, então nós temos que fortalecer o posicionamento dessa paciente. Nós temos que fortalecer quem ela é. Por que ela está fazendo isso? Qual o motivo para isso? Se o motivo não estiver nela, dificilmente ela vai conseguir se sobressair nessa situação. Agora aqui eu quero falar com vocês, esses são dados muito importantes que eu quis trazer para vocês, tá? E se atentem a isso, por favor, que vocês consigam pegar todas essas informações como ouro, tá? O mundo, ele mudou, mas uma coisa sempre esteve permanente na saúde e aí nessas interferências em saúde na humanidade, tá? Que interferência é essa, ó? O mundo tem sido atacado por milênios
por epidemias, pandemias, contaminações cada vez mais abruptas, tá? Então, essa é uma descoberta que, na verdade, ninguém tá atento a isso, tá? Muita gente tá falando de doenças intestinais, muito isso, muito aquilo outro, mas, gente, a recorrência de epidemias, de contaminações por vírus, por bactérias, sempre aconteceu na humanidade. E isso levou milhares de mortes. Em 1993, né, talvez você nem saiba, houve aí um grande surto, tá, nos Estados Unidos, a E. coli 157, que foi o quê? Uma bactéria nas carnes mal passadas. E muitos de vocês não sabem que essa bactéria ainda ela se mantém, ela ainda é uma bactéria que também ainda é manifestada em carnes mal passada, carne crua, tá? E por que eu falo isso? Porque houve um surto muito alarmante em 1993 que morreu milhares de pessoas, né? Muitas pessoas morreram por conta dessa bactéria. E ainda há pessoas que morrem por essa intoxicação e a gente nem tem essa informação. Por que nós nem temos e por que isso é tão importante a gente falar? Porque nós podemos prevenir tudo isso orientando o nosso paciente. Olha, você sabia que existe uma bactéria que chama E. coli 157? Por conta dessa bactéria é extremamente importante você não consumir carne mal passada. Não é muito mais fácil a gente explicar para o paciente as causas que isso pode trazer de danos na saúde, né, e levar até a óbito. Gente, isso não é muito longe. Eu tenho um paciente que perdeu uma filha. Isso é 12 anos atrás de bactéria com carne mal passada aqui no Brasil, tá? Ela consumiu, será que eu posso falar o nome? Acho que não, né? Consumiu esses hambúrgueres de locais normal, né? E passou mal à noite, foi para o hospital, o outro dia ela faleceu, gente. Faleceu, deixou crianças pequenas. Então, assim, por conta, até achar, e aí ele foi buscar e foram pegar amostras nesse lugar e estava cheio de contaminação de E. coli. Então, é uma bactéria que até hoje ela é manifestada nas carnes mal passadas. Por isso que hoje, se você for estudar a E. coli, ela tem uma propriedade que só consegue a alto grau, né, do aquecimento ali, ela ser eclodida, né, ali da carne. Então, esse cuidado. Em 2006, olha só, de novo ela se manifestou, só que não mais nas carnes, nos espinafres. Várias pessoas morreram também até a descoberta de entender que essa bactéria estava nos espinafres. Então a higienização, né, essa importância. 2009, a E. coli se manifestou no amendoim. Se vocês quiserem pesquisar isso, vocês vão ver o quanto de estudo tem falando sobre isso. 2010 houve um grande surto de salmonela, tá? Nos ovos e nos frangos, tá? Então os Estados Unidos teve um grande surto, olha, 56 mil americanos morreram. 56 mil americanos morreram por conta da salmonela dos ovos, porque os ovos, gente, eles são sintetizados hoje. Hoje eles usam fertilizantes, né? Se você for ver, estudar como de fato hoje os ovos são, não é aquela coisa da granja, não, eles colocam fertilizante, sai o ovo, eles já colocam fertilizante dentro do ovo para ele ser reproduzido o mais rápido possível, para que ele possa ser maturado mais rápido, né? Hoje o frango ele é utilizado de fertilizantes e antibióticos para que seja muito rápido esse processo, tudo com uma base comercial, tá? Então, isso também. E no século XX, a gente teve a gripe espanhola, a maior pandemia do mundo. Então, não foi a Covid-19. A maior pandemia foi a gripe espanhola, que matou 50 milhões de pessoas no mundo todo, tá? Então, o que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando de vírus e bactérias, tá? O que nós mais tratamos diariamente, vírus e bactérias. E que nós temos soluções emergenciais para também tratar vírus e bactérias dos nossos pacientes. 2020 e 2022, né, nós tivemos aí a grande Covid, que chegou a 15 milhões de pessoas, tá? A OMS diz, mas você vê, houve outras, né, como a gripe espanhola, que foi um surto ainda muito maior, tá? E 2022 teve surto de E. coli novamente no alface, tomate e cebola. Então, esses dados, né, isso tem mostrando que realmente houve outro surto. Então, o que a gente precisa se atentar?
e que nós precisamos entender que o nosso intestino e que a partir desse dia de hoje nós precisamos cada vez mais estarmos preparados como profissionais especialistas em intestino. Cada vez mais, se você quer ser um profissional destacado no mercado, você precisa entender sobre intestino. Quando a gente fala sobre intestino, gente, é isso. Eu vou pegar um paciente. Não é só dar remedinho, não é só dar tintura. Nós vamos falar sobre isso. Você tem que dar, mas você precisa estar preparado de pegar um surto desse. Porque nós estamos vivenciando surtos cada vez mais. Nós vivenciamos com a Covid-19. Você tratou pacientes de Covid-19? Muitos de vocês sim, assim como eu. Eu tratei mais de 400 casos, nenhum faleceu, não perdemos nenhum paciente. Então dá para que a gente possa se preparar sim para salvar muitas pessoas, porque isso é um quadro que sempre vai se repetir, são quadros que sempre se repetem na humanidade, tá? E aí nós estamos vivendo, é isso que eu queria trazer um pouco para vocês, o surto da pneumonia, né, que acontece agora na China e chegou já na Europa e já chegando também no Brasil. A gente precisa entender, tá, do Mycoplasma pneumoniae, que é a bactéria que causa agora gripe e pneumonia, tá? Muitos de vocês já estão atentos com isso? Já sabíamos disso? Tá, né? O novo surto. Então, a Mycoplasma, tá? É uma bactéria atípica desprovida de parede celular, tá? Com uma característica diferenciada. O que eu quero falar para vocês sobre isso? É uma bactéria, principalmente por pneumonia infantil na China, e já tem morrido muitas crianças da bactéria. Muitas crianças já estão morrendo por conta da bactéria do Mycoplasma, tá? Ela é uma bactéria que ela mais forte do que a Covid-19. Por quê? Porque ela é manifestada no ar. Ela não é pelo contato, ela não está nas coisas, ela está no ar. Então, não tem muito essa... Respirou, pegou, tá bom? O surto, então, ela vem de pneumonia recorrente a infecções pela bactéria do Mycoplasma pneumoniae, tá? Tem acontecido na norte da China, já está na Europa, na Holanda, Dinamarca, segundo a Organização Mundial da Saúde, tá? E segundo a Organização Mundial da Saúde, as crianças são as principais afetadas. O que eu quero falar com vocês sobre isso? Nós estamos vendo as crianças vão realmente sofrer essa recorrência. Já tem crianças morrendo, e por quê? Porque as crianças estão com baixa imunidade. Quando uma bactéria, um vírus, pega um ser humano, né? Quando ele traz essa contaminação, nós contraímos essa contaminação, o que vai diferenciar a nós conseguimos sobressair sobre isso é a nossa imunidade, é o nosso fator imunológico. Então, nós não precisamos esperar só ter mecanismo para tratar o paciente que vir com a bactéria do Mycoplasma. Nós já temos que atentar já de nós anteciparmos a isso com os nossos pacientes, de prepará-los com a imunidade o mais forte possível. E essa base imunológica é intestino, tá? Então, se nós trouxermos a maior tecnologia em saúde intestinal para os nossos pacientes e para nós estaremos protegidos de realmente conseguir combater qualquer tipo de bactéria. Eu quero pôr um vídeo aqui para vocês, só para vocês ilustrar um pouquinho isso que a gente está falando, e a gente já volta aqui. Isso serve para H. pylori, para todo tipo de bactérias e vírus, como o nosso sistema reforçado de lactobacilos, de probióticos, né? E de defensores, eles vão ser os nossos defensores imunológicos. Então, quando houver um ataque dentro sempre do nosso sistema intestinal, tá? Porque é ali que os vírus e bactérias sempre vão agir para reproduzir para todo o sistema, de fato a gente consegue um excelente resultado, tá?